Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de abril, isso mesmo, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós vimos, falamos um pouquinho sobre a morte de Salomão, e que já na sua velhice ele deixou o seu coração se corromper, devido a tantas mulheres que ele adquiriu, tantas mulheres que ele recebeu como esposa, princesa, concubina. Essas mulheres perverteram o coração dele e ele seguiu a outros deuses. E Deus vai visitar Salomão e vai dizer para ele, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança nem os meus estatutos, como foi o teu pai, reto diante de mim, eu vou tirar o teu trono. Vou tirar o teu trono e apenas uma tribo eu vou dar para o teu filho. Isso por amor ao teu pai Davi, eu não vou exterminar, a tua descendência no reinado, no trono de Israel. Mas nós vamos ver que isso vai ainda acontecer logo após a morte dele, quando Roboão, o seu filho, assume as tribos. E por falta de sabedoria, nós vamos ver que Roboão, causa essa separação das tribos. Apenas a tribo de Judá vai permanecer com Roboão, e as outras 10 tribos ela vai para Jeroboão. E a partir daqui nós temos uma grande mudança na história de Israel. Nós vamos ver Reino Sul e Reino Norte. Reino Sul é Judá, que ainda permanece ali com a tribo de Judá, que por isso que nós sempre vamos relembrar, o rei Davi, da tribo de Judá. Jesus, ele veio da linhagem da tribo de Judá, então por isso que permanece ali, por misericórdia, por amor a Davi, permanece ainda a tribo de Judá com o filho de Salomão, que era Roboão. Mas o Reino Norte, ele vai reunir as 10 tribos, e a capital dele vai ser Samaria. Então, quando nós falarmos em Israel, nós estamos falando do Reino Norte, capital Samaria, 10 tribos ali. Quando nós falarmos, Jerusalém, nós estamos falando do Reino Sul, e nós estamos falando tão somente da tribo de Judá. E você vai falar, mas se tem 10 tribos Reino Norte e uma tribo Reino Sul, cadê a 12ª tribo? Lembrando que os levitas não tinham possessão, Então, ele era uma tribo, mas era uma tribo ali que servia a todos, Então, não estamos falando aqui de possessão de território em relação à tribo de Levi. Então, por isso que nós falamos de 10 tribos do Reino Norte e uma tribo do Reino Sul. E aí aqui nós vamos começar a ver os reinados nessas duas divisões, Nós vamos ver que no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 14, a profecia de Aías contra quem? Jeroboão. Jeroboão são as 10 tribos, Reino Norte, capital Samaria. Eu vou falar tanto isso que isso já vai parecer normal para você. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse este à sua mulher: dispõe-te agora, disfarça-te, para que não te conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder ao menino. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se e foi a Siló e entrou na casa de Aías, e Aías já não podia ver, era cego.
porque os seus olhos já tinham se escurecido por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra pessoa. Ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando ela entrava por sua porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Porque eu estou encarregado de te dizer boas novas, duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei no meio do teu povo e te fiz príncipe sobre o teu povo, povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi, te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste outros deuses de imagem de fundição para provocar minha ira, e me virastes as costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a tua casa, a casa de Jeroboão, e eliminarei Jeroboão e todo e qualquer sexo masculino, tanto escravo quanto livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até o de que todo ele se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, cães comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa, e quando puseres o pé na cidade, o menino morrerá. Olha que triste notícia para uma mãe, não é? Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um novo rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, né? Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que dera aos seus pais, e espalhará para além do rio Eufrates, porque fez poste ídolos, provocando o Senhor. Abandonará Israel sua causa pelos pecados que Jeroboão cometeu, pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou e foi a Tirsa. E chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram, todo Israel pranteou, quanto mais os atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, eis que está livro nas escritas dos reis de Israel. E aí nós vamos ver, né, um pouquinho agora sobre o outro reinado, o reinado de Judá, filho de Salomão, que era Roboão. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá 41 anos de idade era quando ele começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Naamã era o nome da sua mãe amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com pecados que cometeu provocou zelo mais do que fizera aos seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, né? Poste ídolos, estátuas, colunas, faziam, né, outeiros, altares debaixo de árvores. Havia também na terra prostitutos culturais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expusera diante dos filhos de Israel. E no 5º ano de Roboão, Zisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo,
também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Olha só, no próprio reinado do filho de Salomão, não demorou muito, né? Em lugar deste, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou na mão dos capitães de guarda que guardassem a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam-os a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto mais os atos de Roboão e tudo que fez estão escritos nos livros da história dos reis de Judá. Roboão descansou com seu pai, com ele foi sepultado na cidade de Davi. Naamã, que era o nome da sua mãe Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Então você sempre vai ver esse paralelo. Quem estava reinando em Judá, Reino Sul, e quem estava reinando no Reino Norte, né? Samaria. Então nós vamos ver sempre essa menção, né? De Jerusalém e Samaria, que eram as duas capitais, Reino Sul e Reino Norte. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Abissalão. Andou em todos os pecados do seu pai, que havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu lâmpada em Jerusalém e levantou o seu filho desde ele, dando-lhe estabilidade em Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante ao Senhor e não desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, né? E aí, senão o caso de Urias o Heteu. Urias o Heteu foi o caso, né, de Betseba, o caso do adultério, né? Então Deus faz menção, olha só, né? Aqui nós estamos falando do neto, do reinado, né? Já do neto de Davi, né? Passados os reinados ali, ó. Maaca era filha de Abissalão, né? Então nós estamos falando já de netos dele reinando, e você vê que sobre a geração de Davi havia uma bênção, por amor ao meu servo Davi. Né? Então, isso me faz ver quão maravilhoso é a nossa fidelidade para com Deus. Quando uma pessoa é fiel, ela estende a bênção que ela conquistou nos seus dias para a sua geração. Não é extraordinário isso? E aí nós vamos ver logo em seguida o reino de Asa sobre Judá, né? No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa lá em Judá, né? 41 anos reinou em Jerusalém e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Abissalão. Asa fez o que era reto perante ao Senhor, como Davi, o seu pai. Olha só, né? Esse rei aqui ele já teve um reinado maior. O texto fala que ele reinou 41 anos em Jerusalém, né? Então foi um reinado longo. E aí o texto fala muito bem que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? E aí vai falar, né, que houve guerras, né? Houve guerras entre Asa e Baasa, rei de Israel, em todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para que a ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele, né? Então nós vamos ver ainda, né, essas disputas entre o povo de Deus, entre o reino norte e o reino sul, né? E aí nós vamos ver o mau reinado de Nadab em Israel. Então, olha só, reino norte, Nadab, filho de Jeroboão, né, 10 tribos aqui nós temos, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, reino sul.
reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu pai, no pecado do seu pai e daquilo que fizera em Israel, né? E aí nós vamos ver que, logo em seguida, nós vamos ver que no 3º ano de Asa, reino de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E andou no caminho de Jeroboão e no pecado que este fizera Israel cometer, né? E aí nós vamos ver a profecia de Jeú contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Nanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo, e tem andado no caminho de Jeroboão, e tem feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os teus pecados. Eis que te exterminarei de Baasa, e os teus descendentes farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, cães comerão. Lembra dessa profecia? Dele morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Quantos mais atos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura não estão nos livros de história dos reis de Israel, né? Baasa descansou com os seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Nanani, contra Baasa e contra sua descendência, e isso por todo o mal que fizera ao Senhor, irritando com as suas obras, né? Como fez a casa de Jeroboão. E aí no 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel e reinou 2 anos, né? E nós vamos ver sempre essa correlação dos dois reinos, né? Às vezes, quando você começa a ler, parece que dá uma confusão na cabeça, né? Mas à medida que a gente for conversando, à medida que a gente for caminhando, você vai ter muito nítida essa divisão, né, das tribos, da tribo de Judá e das 10 outras tribos de Israel, reino norte e reino sul. E nós vamos ver o reinado de Zinri, de Israel, que foi no 27º ano de Asa, rei de Judá, né? O povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, né? Então a gente está vendo aqui mais uma vez os filisteus guerreando, né? E o povo que estava acampado ouviu, disse: Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel no mesmo dia no arraial constituiu rei sobre Israel. Onri, comandante do exército, subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele sitiaram Tirsa. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Que triste isso, não é? E aí nós vamos ver que por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão. Então sempre nós vamos ver essa referência lá do primeiro rei, após a divisão das tribos, né? No pecado que cometera, fazendo o pecado sobre a casa de Israel. Quantos mais os atos de Zinri, a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E aí nós vamos ver o reinado de Onri de Israel, e então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Olha lá, uma subdivisão dentro do reinado norte. Metade do povo seguiu a Tibni, filho de Ginate, e o fez reis, e a outra metade sobre Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibna, filho de Ginate,
Tibna morreu e passou a reinar Onri. No 21º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, né? E Tirza reinou 6 anos. E aí nós vamos ver o reinado de Acabe. Nós já chegamos ao reinado de Acabe, né? Acabe vai reinar em Israel e nós vamos ver nesse finalzinho o casamento dele com Jezabel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, reino norte, ano 38º de Asa, rei de Judá, reino sul. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, que era a capital, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar, ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, sabe aonde? Na casa de Baal, que edificou, sabe aonde? Em Samaria, capital de Israel. Também Acabe fez poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, né? Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu Abirão, seu primogênito, quando ele pôs a porta. E morreu Segube, seu último filho, na palavra do Senhor falara por intermédio de Josué, filho de Num. Havia uma profecia que Jericó não seria mais edificada, ela se tornou uma cidade maldita. Então nós estamos vendo aqui que El tentou edificar, né, mas pagou com um alto preço, que foi a morte dos seus próprios filhos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.